Olá, o Arena Presente está de volta, um espaço onde o esporte tem voz e tem vez. E hoje eu e meu colega, jornalista Gustavo da Cunha, estamos recebendo as meninas da GR na ginástica rítmica de Marechal Cândido Rondon, professora Karine Walter e as ginastas Beatriz Lunques e Julie Ribeiro. Gustavo, boa tarde mais uma vez aqui reunido para discutir, colocar o esporte na mesa, e hoje uma modalidade que a gente já vinha há um certo tempo falando. Temos que chamar o pessoal da GR e hoje deu certo. Tudo bem, Ana? Satisfação estar aqui mais uma vez. Isso mesmo, né? Mais uma mesa repleta de talentos rondonenses, né? As meninas aqui para falar sobre a GR, que é uma modalidade bastante conhecida em nossa região, né? Muitas meninas já despontaram e foram competir para fora, inclusive a nossa professora Karine, que está aqui, para falar desse esporte tão bonito, precisa de tanta concentração, habilidade, né? Então não é um simples esporte, mas tem que ser muito qualificado para praticar, e aqui estão duas meninas aí que estão continuando essa longa tradição que tem a GR Marechal Rondon. Professora Karine, é uma satisfação recebê-la, seja bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite de todos. Julie e Beatriz também, muito bem-vindas aqui no nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Muito bem, o Arena tem um oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Professora, como o Gustavo acabou de falar, de aluna para professora, e a gente vê aqui duas meninas, claro, tem muitos outros talentos de Marechal, tá aqui a Beatriz e a Julie representando esses outros talentos, mas que bacana a gente ver a evolução que a GR teve em Marechal, e você é prova disso, né? Falávamos antes, inclusive, de aluna para professora já há mais de, eu imagino que a modalidade tenha mais de 20 anos em Marechal, e realmente vive assim um período de bastante evolução. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Você que começou aos 6 aninhos, né? Sim. Hoje está com 22 e já é prof, então você tem capacidade plena para dizer de toda essa transformação que a modalidade viveu em Marechal. O meu amor pela ginástica, né, como você disse, começou desde os 6 anos de idade. Então eu fui influenciada por uma prima minha, né, que praticava a modalidade, e volta e meia na minha casa ela me ensinava alguns movimentos e eu fui me interessando, né, pela ginástica rítmica. Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo, né, como essa modalidade veio cada vez mais crescendo, e hoje em dia a gente vê que é uma modalidade em destaque aqui, né, no nosso Brasil. Então, assim, sempre amei muito a modalidade. Até quando escolhi, né, a faculdade de Educação Física, o curso de Educação Física, foi justamente pensando em dar continuidade, né, nesse trabalho, em poder compartilhar os meus conhecimentos com as meninas, né, de quando eu era atleta, o que eu gostava, o que eu às vezes não gostava, que os meus treinadores, né, faziam. Então, tudo é uma experiência, né, que a gente adquire para poder realmente repassar esses conhecimentos para as meninas, né? E a gente vê, né, toda essa satisfação delas de chegarem tão longe, né, de conseguir representar tão bem o nosso município, né, que a gente sabe que a ginástica é uma modalidade que precisa de muito treino. Então, acho que, assim, não tem presente melhor que esse, né? Você ter tido uma vida de atleta e você conseguir, né, reproduzir isso com as suas próprias atletas também, né? Então, eu acho que é isso. Saber da Karine, né, trazer um pouco mais desse resgate, dessa sua trajetória na modalidade, né, você que competiu não apenas em Marechal Rondon, mas a nível nacional também, né, Karine? Então eu queria que você lembrasse a quem acompanhou um pouco da sua trajetória, e para quem não te conhece ainda, também poder expor seu histórico na modalidade, que te dá esse embasamento todo para ser uma professora e já colocando as suas alunas também no mesmo caminho, né? Sim. Então, quando eu iniciei aqui em Marechal, né, era com a professora Sandra e com a professora Cris, que eram as treinadoras, né, desse projeto. E ao longo, né, do tempo, quando eu fui adquirindo mais experiência, que eu consegui melhorar cada vez mais na modalidade, eu recebi uma proposta de me mudar para Toledo e treinar lá, né? Como lá sempre foi um centro de referência aqui no nosso país, então a gente via que lá tinha um pouco mais de oportunidade, né? Era um polo bem maior, uma estrutura também maior. Então eu recebi essa proposta, me mudei com toda a minha família para Toledo, então toda a minha família foi em busca desse sonho junto comigo. E lá em Toledo eu consegui, aos 16 anos, alcançar a seleção brasileira individual. E aos 17 eu me mudei para Aracaju,
onde lá fica o polo da Seleção Brasileira de Conjuntos. Me mudei para Aracaju, dessa vez sem os meus pais, para realmente dedicar minha vida ao esporte. Então lá eu integrei a Seleção Brasileira de Conjuntos, onde a gente competiu Copa do Mundo, Mundial, Pan-Americano, e foi representando, né, o nosso país nessa modalidade, representando muito bem. Nossa, que bacana. Sim, é legal, né? E, assim, é uma carreira... Você ainda é nova e já parou de competir, né? Então dá pra ter uma noção que essa idade não é que é o final do ciclo, né? Mas dá pra imaginar que chega nos 20 anos, o atleta já começa a pensar em outros rumos, né, Karine? Sim, com certeza. Tanto que o corpo, assim, chega numa fase que ele começa, né? A ginástica é uma modalidade que exige muita flexibilidade. E, né, quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo essa flexibilidade. E também depende muito dos seus objetivos como atleta, né? Por exemplo, algumas meninas, elas querem cursar a faculdade, então elas acabam saindo da modalidade, Diminui, né? os treinos, né? Ou diminuindo, exatamente, a carga horária dos treinos, os dias, porque os objetivos, eles começam a ser diferentes, né? Mas assim, eu acredito que o esporte, ele ensina pra vida, né? Independente de quanto tempo você fica, ele vai te ensinar algo para toda a sua vida. E como é que foi no teu caso, Karine? Você parou porque você pensou na faculdade ou chegou realmente no limite, você já tinha competido por tudo, estava na seleção, enfim, já se deu por satisfeita? Como é que foi o teu, vamos dizer assim, o teu final da tua passagem ali pela seleção brasileira? Eu acredito que mais o que influenciou mais foi a parte psicológica mesmo, né? Porque pelo fato de você representar o país é uma pressão muito grande. Então, o psicológico, ele acaba, né, sendo afetado. Claro, tinha o acompanhamento psicológico também, mas chegou um momento, assim, que o atleta, ele se sente, né, esgotado durante um tempo. Então, eu acredito que foi isso que realmente aconteceu, assim, comigo foi a parte psicológica, mas... Hoje em dia também, né, se for para voltar, para competir aqui pela cidade, representar o nosso município, eu tô totalmente aberta para passar por tudo isso de novo. Legal. São, assim, questões, né, se fala muito hoje em dia na saúde mental dos atletas, né, inclusive não é da ginástica rítmica, que é o caso de vocês aqui, mas na ginástica artística teve o caso da Simone Biles, né, que hoje talvez a maior ginasta, uma das maiores da história, né, foi campeã olímpica várias vezes. A Rebeca Andrade, a brasileira, conseguiu vencer ela em uma das provas, né, mas ela inclusive abandonou a última Olimpíada, né, em Tóquio por causa disso, né, Karine? Então é uma pressão de fato, né, quando você representa o seu país, uma potência como é os Estados Unidos, mas o Brasil também, já dá para se colocar nesse patamar quase, né? Então tem essa questão que, além dos treinamentos, além da habilidade, da técnica, a questão mental influencia muito no desempenho e, assim, no próprio futuro da pessoa, né, Karine? Sim, com certeza. O atleta, ele conhece a si próprio, né? Ele sabe qual é o limite dele. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu comigo, né? Eu vi que o meu limite, ele tinha chego. E depois disso começaram a surgir outros objetivos, né? Como, por exemplo, a faculdade, comecei a cursar, comecei a trabalhar como treinadora, né? Primeiramente como auxiliar. Então, eu acho que o meu amor sendo treinadora, ele acabou se tornando maior do que quando eu era atleta. Então os objetivos mudaram, eu acredito que foi mais isso mesmo. E faz quanto tempo que você está nessa nova etapa, digamos assim, depois que você decidiu não mais continuar? Então, agora vai fazer 5 anos, mais ou menos, que eu tô como treinadora, né? Comecei como auxiliar, bem pouquinho ali, ajudando, né? Aos pouquinhos. E agora já consigo me ver realmente como uma treinadora, né? Agora já formada também, mas faz em torno de uns 5 anos por aí. Que bacana. E como é que é a relação com as atletas, por exemplo? Claro, cada uma se inspira em alguém, mas você saber que a tua professora já fez parte da seleção brasileira, já representou o Brasil em tantos eventos importantes, eu acredito que dá assim, não sei, parece que cria uma conexão ainda maior, talvez a própria atleta se inspirando ou vendo que é possível. Poxa, olha, né, ela era daqui, ela conseguiu tudo isso, eu também posso conseguir, basta, né, ter talento, ter disposição, se dedicar nos treinos. A gente sempre conversa, né, com as meninas, a gente sempre aconselha elas, fala como que é, né, a rotina de um atleta, que nada é fácil, nada, né, nessa vida é fácil, mas eu acredito que para um atleta, né, chegar no topo exige, nossa, um esforço enorme. E
Não sei, eu acredito que elas me vejam, né, como uma inspiração. Algumas delas me viram competir, as que são mais velhas, e as outras, por mais que elas não tenham me visto, a gente que é prof, a gente precisa, né, fazer os movimentos para que elas vejam. Então, volta e meia, eu escuto alguns comentários, ai, a Prof. Karine, não sei o que lá, a ponta de pé da Prof. Karine, olha que bonito, ela faz tal coisa. Então, é uma alegria mesmo ver que a gente serve de inspiração, né, para essas meninas. Ainda mais para aquelas que viram nós como atletas, né, e hoje conseguem estar ali com nós, como nossas atletas, né? Nós como treinadores. Então, eu acredito que é uma satisfação enorme mesmo. Que bacana. E, prof, falando um pouquinho aqui, as meninas participaram agora há poucos dias do Torneio Regional Sul e algumas delas foram destaque. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio com conquistas. Sim, nós tivemos o campeonato, então esse Torneio Regional Sul, a região sul toda, né? Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o nosso maior objetivo durante todos os campeonatos, né, no ano, porque ele é uma classificatória para o torneio nacional. Então, nós tivemos esse campeonato do dia 13 ao dia 18 de agosto. As meninas representaram muito bem o nosso município, tivemos apresentações muito bonitas, apesar de termos algumas meninas que são bem novas, né, na modalidade. O que nós buscamos a cada campeonato é a evolução, né? É ver que elas realmente evoluíram, que os treinos eles estão indo no caminho certo. E a gente conseguiu ver isso com as meninas. Nós trouxemos, né, resultados com a Julie, que conquistou o 2º lugar no aparelho corda e 6º lugar no geral. E a Beatriz, que faz parte do conjunto, que são ela e mais 4 meninas, que conseguiram o 3º lugar no geral. Então essas se classificaram, né, para o torneio nacional, que acontecerá no final de outubro. Legal, né, Beatriz? 3º lugar no Regional Sul, que é sempre muito forte, né, aqui no sul do país. Como foi para você essa conquista, participar desse conjunto aí? Como tá agora a expectativa aí, treinar firme agora para chegar no nacional, né? Foi maravilhoso, foi uma experiência super legal. Tivemos várias experiências e treinar mais agora pro torneio nacional para ver. E Beatriz, como é que é? Muitos esportes, muitas modalidades, quando você está no individual, é você por si mesmo. Quando você está no conjunto, não depende só de você. Então, e na ginástica ainda, sim, a sincronia tem que ser perfeita. Como é que é isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse desafio e como é que foi nesse torneio para vocês conquistarem um resultado tão expressivo. Imagino que todas ali, né, assim, muito concentradas e com toda aquela disposição para fazer dar tudo certo e realmente deu tudo certo. Eu acho uma experiência muito legal fazer parte do conjunto. O conjunto é eu e mais 4 meninas, a Bárbara, a Manuela, a Nelise e a Maria. E eu acho bem legal, muito incrível. E tem que se concentrar. Eu também fico bem mais nervosa para fazer o conjunto, porque se eu errar, eu prejudico as outras, então acaba sendo mais difícil para mim. Mas eu acho super legal e maravilhosa essa experiência que eu tive. E a Julie? E a Julie? Vamos lá falar sobre um pouco. Quase deu por mínimo ponto, né? Foi muito perto para você também ser campeã, né? Desse sul-brasileiro. Como é que foi se apresentar lá? Já fica tranquila, Julie, ou ainda tem aquela ansiedade antes da prova, da competição? Como é que funciona para você? Eu fico tranquila, mas tipo, quando eu tava menor, uma das minhas primeiras competições, eu ficava bem nervosa. Agora eu já fico mais normal, assim, pra fazer os movimentos. Quanto mais competições vão aparecendo, mais vai relaxando, ficando tranquila. E a prof também imagino que dá uma tranquilizada, conversa antes para chegar e não deixar o nervosismo atrapalhar, né? Sim. A prof, antes da gente entrar na quadra, ela sempre conversa com a gente. Se a gente quiser repetir algum movimento, a gente pode repetir. Legal, né? Nas meninas, eu imagino que, como você já destacou, se espelham muito na experiência, na trajetória, e essa conversa antes da prova ali, né, Karine, deve ser muito importante para dar aquela acalmada nas meninas, já que está todo mundo focado na apresentação de cada uma, né? Sim, com certeza. Nós sempre buscamos, principalmente, falar palavras positivas para elas, né? Para que elas confiem mesmo no tanto que elas treinaram, porque só elas sabem o quanto elas treinam, né? E realmente você competir de frente para uma mesa de arbitragem enorme, com praticamente 20 árbitros, você em um tapete 13x13 ali sozinha, né, ou no conjunto,
não é fácil. Então, assim, o nervosismo, ele é algo inevitável, né? Aquele friozinho na barriga. Mas o que a gente sempre busca conversar com elas é para que elas consigam controlar esse nervosismo e entrem para dar o melhor de si, né? Para serem felizes. Elas não têm nenhuma outra obrigação a não ser felizes quando elas estão competindo. Sim. E num torneio desse, uma competição como foi o Sul Brasileiro, como é que funciona a seleção das meninas aqui de Marechal, Karine? Você já tem uma equipe de rendimento, elas já são pré-classificadas aqui em cada aparelho, no conjunto, como é que funciona? Porque são centenas, né? Você destacou aqui, são mais de 200 meninas em todas as escolinhas dos polos. Mas para estar no alto rendimento e participar de eventos como esse, como é que funciona a sua conversa com a Vivian e tudo mais para selecionar as atletas? Isso, como você comentou, né, nós temos em torno de 200 crianças, né, que participam das escolinhas hoje em dia. E com essas meninas, a gente geralmente faz seletivas. Então, nessas seletivas, né, nós elencamos alguns movimentos e vemos, né, o desenvolvimento delas em relação a esses movimentos. Então, hoje em dia, nós temos nossa equipe de rendimento, né, que acredito que grande parte dessas meninas vieram da escolinha mesmo. E as competições, então, elas acontecem de acordo com a idade delas e a categoria delas, né? Então, nós temos a categoria pré-infantil, infantil, juvenil e a categoria adulto. Então, depende da categoria de cada menina, elas vão apresentar um aparelho, algumas fazem arco, bola, massas e fita, outras fazem mãos livres e corda, algumas fazem só mãos livres, né, que são as bem pequenininhas mesmo. E é de acordo realmente com a idade de cada uma, né? E com o nível de cada uma delas. Em média, deve ser essa equipe, qual é o número de meninas dessa equipe de rendimento? Hoje em dia, nós temos em torno de, acredito que 28 meninas ao todo no rendimento. É um bom número. É um bom número, Sinal que temos muitos talentos. E você vai, assim, imagino, incentivando, motivando a elas treinarem todos os aparelhos, até para, são muito novas ainda, né? Até para descobrir qual talvez a maior aptidão, né? Em qual aparelho uma vai se dar melhor, tem mais chance de se desenvolver, de conquistar grandes competições, enfim, é todo um olhar que a professora precisa ter também, né? Às vezes a atleta gosta mais da fita, mas ela vai melhor com a bola, enfim, deve ter isso também para tentar ajudar a menina a crescer na modalidade, né? Sim, normalmente quando elas são menores, né, ou normalmente no começo do ano, nos treinamentos, nós buscamos treinar todos os aparelhos com elas. Porque, claro, como, né, eu falei, depende da categoria da menina. Então, não somos nós que escolhemos qual aparelho elas vão fazer. Mas sempre buscamos ensinar todos, pelo fato, né, delas irem ficando mais velhas, já terem um certo domínio com esses aparelhos. Então, a gente vê, né, quem se dá melhor, às vezes, com um aparelho ou outro, e o que a gente pode exigir, né, dentro da coreografia, de acordo, né, com as habilidades que ela tem com esse aparelho. Então, assim, a gente sempre busca treinar vários movimentos, né, porque são inúmeros movimentos que se dá para fazer com os aparelhos, para elas terem realmente essa noção para futuramente as coreografias serem montadas de acordo com o nível, né, que elas conseguem executar. E como é que funciona a questão dos treinamentos? Por exemplo, as meninas que integram a equipe de rendimento, elas treinam todos os dias, já as outras que vão só na escolinha 1 ou 2 vezes por semana, como é que funciona, Karine? Sim, as meninas da escolinha, então, geralmente é de 1 a 2 vezes na semana, e as do rendimento depende também do nível de cada uma e da idade de cada uma. Por exemplo, as maiores, elas treinam de 4 a 5 vezes na semana, em um período de 4 a 4 horas e meia por dia. E as que são um pouco menores, né, que são de outro nível, treinam em torno de 3 vezes na semana, também de 4 a 4 horas e meia. E nós temos as meninas, né, que iniciaram esse ano. Então, essas que iniciaram esse ano, elas fazem 2 vezes na semana, das 1h30 às 4h30, né? Mas, assim, esse é um período, né, que a cada ano nós vamos aumentando, né? Não é feito de uma vez só, né? E para que elas consigam se desenvolver cada vez mais na modalidade. Muitos treinos, né, Beatriz? 4 horas aí por dia. Imagina que chega em casa e ainda dá vontade de tentar inventar alguma coisa ainda, deve dar trabalho pra mãe em casa pra também, quem né? gosta, né? É igual o menino que joga bola, né? Vai no treino, volta e continua chutando bola, né? Mais ou menos assim também? Você continua fazendo alguns movimentos em casa, alguns... Como é que é pra você? Não tenho tanto costume de treinar em casa, mas assim a gente treina um pouco. Mas minha mãe fala que quando eu chego do treino é direto pro chuveiro, senão eu pego e durmo no sofá. Olha só. Cansa muito, Júlia? Muito treino? Passa ou não?
falar. A prof, ela exige quanto tem que exigir da gente. Até para mostrar que está interessada na sua evolução para você treinar e ficar cada vez melhor, né? Aham. Daí, às vezes, quando as meninas, a gente tem a hora do lanche, daí a gente lancha, conversa um pouquinho, daí a gente já sabe que vai treinar de novo. Algumas falam pra nós, né, que até fim de semana. Os pais falam, não, fim de semana não para em casa. A Julie mesmo, né, uma que esses dias ela tava falando, ai, prof, fim de semana eu treino também em casa e tudo. Então as pequenas também, os pais volta e meia estão falando, prof, deixa ela treinando aí, porque às vezes quando elas têm folga, né, fala, não, deixa ela ir pro treino. Algumas até falam, prof, a gente pode ir pro treino. E os pais também, prof, deixa, porque em casa ela não para. E como é que é conciliar os estudos? Porque querendo ou não, você passa praticamente, se você estuda pela manhã, você passa praticamente a tarde treinando. Isso, como é que é conciliar? Dificulta em algum momento? Principalmente quando tá na semana de provas, né? Como é que faz? Ou é uma questão de organização e no final dá tudo certo? Com o passar do tempo, a gente se acostuma. Mas chega de tarde, daí a gente tem que ir pro treino e de estudar de noite, fazer tarefa. Mas vira um costume. Você é muito nova ainda, né, Beatriz? Mas assim, você já imagina, quem sabe, seguir a carreira da tua prof. Karine, de chegar lá na frente no período de vestibular, fazer educação física, tentar ser uma professora de ginástica, passa por isso já ou ainda é muito cedo para pensar? Não sei, acho que ainda é muito cedo para pensar. Tá certo, mas aqui assim, é uma questão de vocação também, né, Karine? Você destacou desde muito novinha, já a vida inteira passou por isso, então já tem essa questão de querer ensinar também, né? Então, como ela destacou, talvez ela não seja o perfil dela, mas o seu foi, cada menina tem uma situação, né? A gente aprende muito ensinando, né? Então, às vezes a gente aprendeu de alguma forma, mas para ensinar, a gente não pode ensinar da mesma forma que nós aprendemos. Porque como você disse, cada menina tem um jeito e aprende de uma forma diferente. Então, às vezes a gente fica ali batendo na tecla, tentando falar de outra forma para fazer com que a ginasta entenda, né, o que a gente está querendo dizer. E o que a gente fala muito é que nós não podemos exigir a forma que a gente faz, né, mas a forma que elas consigam fazer. Então, trabalhar com criança, né, com adolescente não é fácil, mas vale muito a pena mesmo. E você, assim, continua, com certeza, né, mas como é que funciona para você tentar se aperfeiçoar, fazer cursos, treinamentos, contatos com técnicos de outras equipes? Você consegue também achar um espaço na agenda para fazer viagens e tentar trazer novas informações, novas técnicas para as meninas? Sim, eu... Recentemente, né, terminei a minha faculdade, me formei em Educação Física e ano que vem, né, pretendo fazer minha pós-graduação para realmente conseguir me desenvolver cada vez mais, né, na modalidade, porque a gente vê que é uma modalidade que vem crescendo e que exige que o treinador também tenha mais conhecimento, né, que a gente vê algumas coisas que ainda são feitas muito igual eram feitas antigamente, né? Então a gente tem o desejo de mudar a forma, né? De dar treino, de ensinar, de cobrar. Então, hoje em dia nós também temos vários cursos dentro da modalidade. Inclusive tem uma escola de treinadores que eles lançaram esse ano para os treinadores, né, que têm interesse, que já são formados e têm interesse em se aperfeiçoar cada vez mais na modalidade. Então nós temos a nossa professora Vivian, que ela está fazendo esse curso, então ele é tanto teórico quanto prático. A parte prática ela não é aqui na nossa região, a princípio será em Aracaju, né, onde fica a sede da seleção brasileira, e é realmente um curso de aperfeiçoamento mesmo para o treinador. Eu lembro que em algum momento, você pode me ajudar, Karine, Toledo foi como se fosse uma base da seleção brasileira. Tinha técnica que morava, trabalhava muitas vezes ali e era realmente um polo, uma referência, ainda é, né? Toledo agora mudou o nome, você mesmo pode explicar um pouco melhor, mas essa proximidade de Marechal Rondon, Toledo, assim, deixa uma porta sempre muito aberta para as meninas daqui, né? Sim, nós temos bastante amizade com as treinadoras de Toledo, tanto eu quanto a Vivian, né? A Vivian também foi uma das atletas de Toledo e realmente, assim, nós temos uma amizade muito grande com as outras treinadoras, as conversas sempre são muito benéficas, né, sobre a modalidade, o que a gente pode melhorar, o que a gente, né, pode mudar, às vezes, na nossa modalidade, e Toledo sempre foi uma referência, né, hoje em dia é a equipe Agito, e temos, né, a Maria Alexandre,
que integra a seleção brasileira também, a Maria Alexandre também, que é daqui de Marechal, né? Começou aqui em Marechal. E então a gente vê, né, que tá tão pertinho aqui da nossa cidade, né? Temos uma integrante da seleção brasileira, que inclusive ela foi reserva dos Jogos Olímpicos, né? Ela tão novinha, né? Tem 17 anos, então tá agora na categoria adulto. Então a gente vê que realmente é possível isso, que dá sim para chegar lá no topo, mesmo vindo de uma cidadezinha pequena. E como é que funciona, por exemplo, alguém de fora tem que ter aquele olhar assim, poxa, quero fazer o convite para aquela ginasta. Ou vocês mesmo começam a observar, olha, essa ginasta, ela realmente tem um potencial muito grande, talvez seria interessante manter contato, indicar para algum centro de treinamento maior. Como é que funciona isso? Geralmente nos campeonatos, em relação à seleção brasileira de conjuntos, nós temos a Camila Ferezin e a Bruna, que elas são as treinadoras da seleção de conjunto. E nos campeonatos brasileiros que acontecem, elas sempre estão ali dando uma olhadinha nas meninas. Então elas sim, elas chamam as meninas também para fazer uma seletiva. E através dessa seletiva, então, elas escolhem quem são as meninas que elas vão querer que integrem a seleção. Em relação ao individual, também, né, nós temos esses olheiros, mas é feito de uma forma um pouquinho diferente. Então, a gente vê a menina que vai se destacando nas competições, a gente vê as meninas que têm possibilidade, né, de chegar longe mesmo. E eu acredito que eles fazem dessa forma, assim, a seletiva do individual. Eles, né, veem as meninas que têm as possibilidades, que estão se destacando nos campeonatos nacionais. E daí, quando chega, né, na categoria juvenil ou adulto, eles acabam selecionando, né, essas meninas para representarem o país. Karine, você treinando tantos talentos aqui, tantas ginastas, você que tem um olhar clínico, penso eu, né, alguém que já, inclusive, treinou com tantos nomes importantes, né, porque eu imagino que a seleção brasileira tem o melhor staff possível ali. Você consegue imaginar mais meninas de Marechal se destacando, passando a integrar a seleção brasileira? Você acabou citando agora uma recente, né, que acompanhou inclusive a seleção nos Jogos Olímpicos. Acredita que tem bastante meninas com potencial para isso? Sim, eu acredito que nós temos sim aqui em Marechal, né? Igual nós comentamos, não é fácil, né, essa vida que você escolhe, é realmente você escolher ser atleta. Você precisa abdicar de muitas coisas, né, pra você ser um atleta. Mas eu acredito que nós temos meninas, sim, que têm potencial de chegar longe. E nós vemos, né, que a nossa modalidade aqui na cidade, ela vem crescendo também. Então a gente sente que tá no caminho certo e que nós só temos a evoluir cada vez mais. Que legal. Saber das meninas, Gustavo, que elas têm vontade. Sim. A gente acabou de acompanhar as Olimpíadas agora em Paris. Saber se as meninas acompanharam, se isso de alguma maneira desperta o interesse de vocês sonhar com um dia, de repente, estar lá, vocês representando o nosso Brasil? Sim, a gente acompanhou as meninas da seleção que participam das Olimpíadas. Para mim, elas são uma inspiração. Eu acho muito legal elas estarem lá e elas são muito bonitas em quadra, muito legal. Tem alguma em específico, assim, que você olha e fala, nossa, como eu queria chegar, assim, no nível dela, ser, assim, né, semelhante, porque igual nunca vai ser, cada um tem a sua característica. Da ginástica rítmica, eu acho muito bonita a Babi e a Maria Alexandre. Babi Bárbara foi a Bárbara que chegou pela primeira vez numa final olímpica, né? Foi um resultado inédito, histórico para o Brasil, que, de certa maneira, como a Ana destacou, com certeza motiva e incentiva essas meninas a saberem que uma brasileira tem condições de poder competir com as europeias, que são, historicamente, as grandes ginastas do mundo, né, prof? Sim. Nossa, é uma alegria ver a Babi chegar tão longe. Porque eu competia junto com ela quando nós treinávamos. Nós somos, né, amigas hoje em dia. Então, ver ela chegar tão longe, ela que é uma menina que merece muito, batalhou muito, passou por muitos perrengues, assim, né? E não desistiu. Ela sempre disse que o sonho dela era participar do individual e chegar numa Olimpíada. E, assim, ver ela conquistando o sonho dela, fazer parte também, né, de um momento da vida dela, né, quando nós treinávamos. Então, a gente sempre, por mais que ela é de Curitiba, nós sempre nos apoiávamos, né? Então, até hoje em dia, eu mando mensagens pra ela falando que orgulho mesmo, que é
É uma alegria para o Brasil ter uma representante tão forte e tão guerreira quanto ela, porque ela merece muito estar onde ela chegou. Legal, né, Julie? Saber da Julie também. Conseguiu assistir a Olimpíada um pouco? Gosta de quem? Sim, eu consegui assistir. A gente, lá em casa, a gente assistiu não só de ginástica rítmica, mas a gente assistiu de todos os esportes. Em ginástica rítmica, igual a Bia falou, eu acho que todo mundo do GR gosta bastante da Babi e da Maria Alexandre. E da ginástica... Tem a artística também, né? Artística. Que acabou sendo mais falado ainda por conta, principalmente, da Rebeca Andrade, de todas as meninas lá que conquistaram medalhas de ouro, né? Hoje a Rebeca é a maior medalhista olímpica do Brasil, né? Tudo bem, não é rítmica, mas artística é esporte irmã, né? Então, imagino que as meninas com certeza acompanham as duas, né? Eu acho que a rivalidade com a Simone Biles também deu essa dimensão toda, né? Essa repercussão que teve. Apareceu muito, né? E, claro, levando o nome da ginástica brasileira, independente se é artística ou rítmica, né, Karine? Sim, eu acho que isso mostra, né, que o esporte... que a gente precisa dar vez para outros esportes, né? Além de só o futebol. Então a gente vê como os outros esportes, né? Judô, canoagem, vôlei, vem crescendo mesmo. Então isso é muito importante, principalmente para essas crianças, né? Que às vezes a família não tem, né, condições, mas através do esporte ela vai conseguir chegar longe, ela vai conseguir conquistar coisas que a família às vezes não consegue dar, né? Então a gente vê até mesmo a história da Rebeca, né? Como que os pais precisaram batalhar para ela chegar onde ela chegou, como ela precisou, né, amadurecer muito cedo e ser muito persistente para chegar no sonho dela, né? Para conquistar esse sonho dela. Então a gente vê que é isso que o esporte ensina, né? Você correr atrás do que você quer, você não desistir dos seus sonhos, você ter determinação e principalmente disciplina. Eu acho que respeito e disciplina são os maiores ensinamentos do esporte. São questões que as meninas precisam aprender muito novas, né? Porque, como você destacou, é uma carreira muito curta ou breve até chegar ao auge, né? Então, muito novas, elas já precisam ter essas questões, ter mais uma vez falando, a parte mental muito forte para saber absorver tudo isso, né? Sim, a gente sempre comenta, né? Até mesmo para elas a gente fala... se compara com uma criança, né, um adolescente da sua idade, né, que não seja atleta. Tenho certeza que a cabeça delas é muito diferente, que o compromisso delas é muito diferente. Então, realmente, assim, elas escolheram fazer ginástica rítmica, elas escolheram representar o nosso município. Então, elas sabem que exige toda uma parte de disciplina, que elas precisam, né, abrir mão de algumas coisas, às vezes para treinar, às vezes em feriado elas treinam. Então, assim, são meninas realmente muito esforçadas. Muito, muito esforçadas e muito disciplinadas. Falando um pouquinho do funcionamento da modalidade aqui em Marechal, gostaria que você falasse um pouquinho. São 2 professoras, são 6 polos, onde funciona. Por exemplo, de repente alguma mãe ou alguma menina vai assistir a nossa entrevista, que vai se interessar. Como é que ela faz? Ela pode se inscrever, ela tem que ir no polo. Gostaria que você explicasse um pouquinho como funciona tudo isso. Isso, então, atualmente nós somos em 3 professoras, né? Recentemente nós temos uma nova professora, que é a professora Thaís, e tem eu, né, Karine, e a Prof. Vivian também. Então, como você comentou, né, são 6 polos. Nós temos o polo na Vila Gaúcha, no Colégio Cristo Rei, no Colégio Rui Barbosa, no Martin Luther, na Igreja Emanuel e no Centro de Eventos. E para as pessoas, né, que têm interesse em colocar a sua filha na ginástica, né, podem estar colocando as meninas a partir dos 5 anos de idade e podem estar entrando em contato tanto comigo quanto com a Prof. Vivian, ou até mesmo ir em um desses polos, né, conversar com nós, que nós entregaremos, né, toda a parte da ficha de inscrição. E também na Secretaria de Esportes eles podem estar entrando em contato, né, para ter mais informações sobre a modalidade. E como é que funciona? Tem que ter um biotipo adequado? A gente sabe que a ginástica ela exige toda uma questão de flexibilidade. Eu imagino que de repente tem alguns critérios também. E também, assim, se é um esporte caro, por exemplo, quem vai participar? Porque muitas vezes a mãe quer saber o que precisa comprar, o que não, para ter uma ideia, né? Se realmente, às vezes, ela tem condições ou não. Para as meninas da escolinha, ele é um projeto da prefeitura, né? Então ele é de forma gratuita. E
Nós sempre indicamos, né, começar o mais cedo possível, né? Por isso comentamos de começar com 5 anos de idade, que é quando elas conseguem, né, adquirir mais flexibilidade para executar os movimentos, porque como você falou, a ginástica exige muita flexibilidade. Então, assim, a gente vê as meninas às vezes reclamando, né, de dor, porque realmente dói, força e tudo, mas quanto mais cedo, melhor. Não que as meninas que começam mais tarde também não têm chances, né, de chegar no rendimento, de poder competir futuramente, mas sempre indicamos que quanto mais nova, melhor. Em relação aos gastos, sobre a escolinha, né, é gratuito, e nós sempre temos as nossas apresentações, que geralmente nós adquirimos, né, os figurinos, e as meninas também têm eles de forma gratuita. E em relação às meninas do rendimento, geralmente o que elas precisam pagar são os colãs de apresentação. O resto também é através dos patrocinadores, né, que nós também conseguimos fazer com que elas tenham, né, esses aparelhos que exigem a modalidade. Que bacana, então, como é que é? Não, tendo vontade, não tem empecilho, Pode porque realmente tem todo um Uhum. suporte, professoras capacitadas. Projeto assim que, além da Secretaria de Esportes, como a Karine destacou, tem a parceria com a ACC, né, com a Copagril, que é a mantenedora do chamamento público, mas os patrocínios pontuais de empresas privadas também sempre muito importante, né, Karine? Então, já fica o espaço aberto, inclusive, se algum empresário tiver interesse, pode entrar em contato com a associação para tentar ser mais um apoiador aí da GR Rondonense, né? Sim, com certeza. Nós temos nosso Instagram da associação, né, que é a Associação Rondonense de GR. Então, através do Instagram, né, os pais também podem estar entrando em contato, né, para ter informações para colocar suas filhas. E os empresários, né, como você falou, que quiserem, né, que tiverem o coração aberto para nos ajudar. Nós temos muitos patrocinadores, né, que sem eles não seria possível, né, como você falou, a Copagril, o Colégio Martin Luther, Colégio Cristo Rei, Rui Barbosa, a Sooro, a Libra, o Cicobi, a Igreja Emanuel também, que é uma das nossas patrocinadoras, além dos nossos colaboradores também, e a prefeitura, né, com certeza. Karine, a gente está um pouquinho, né, passamos um pouquinho aí da metade do ano, tem muito desafio com certeza pela frente, inclusive o nacional que você acabou de citar, que algumas meninas, né, se classificaram. O que muda nisso? Intensifica o treino, não intensifica? Quais são as principais competições que vocês agora vão focar, né, fazer um trabalho focado para poder participar e representar muito bem Marechal Rondon? Nós ainda temos algumas competições do individual, temos uma menina adulta que ela irá competir, ela tem a princípio 2 campeonatos, que é o Paranaense e o Brasileiro. Temos também os Jogos da Juventude, o Torneio Nacional e mais um Campeonato Brasileiro no final de novembro. Em relação ao Torneio Nacional, agora as meninas tiraram uma folga, né, essa semana de folga, mas assim que elas retornarem, nós já vamos fazer as modificações, né, necessárias para dar uma dificultada nas coreografias, né, pra gente chegar lá no Nacional arrasando e não dando chance para ninguém. Que legal. É importante assim pensar em aumentar esse nível delas, né? Porque já foi o suficiente agora, né? Aqui no Sul Brasileiro, mas aí no Nacional vem meninas de São Paulo, de Minas, do Nordeste, enfim. Aí a apresentação tem que ser outra, né? Precisa de algo a mais para tentar conseguir um ótimo resultado, além de uma boa apresentação também, né? Sim, com certeza. Agora eu acho que elas já tiveram a prova, né? Que elas são capazes sim de chegar e que elas têm condições de melhorar cada vez mais. Então a gente fala pra elas, a gente só exige, só coloca na coreografia o que a gente sabe que vocês vão fazer, que a gente acredita em vocês. E o principal é elas acreditarem, né? Então elas tiveram a prova disso, eu acredito que daqui pra frente a gente só tem a melhorar. Que bacana. Isso aí, desejar sucesso, né, para as meninas, tranquilidade, porque eu tenho certeza que estão capacitadas para desempenhar uma ótima apresentação, com todos os aparelhos, no individual, no conjunto, enfim, que vocês continuem firmes aí nos treinos e cada vez levando o nome de Marechal Rondon para muito longe, né, Julie, a Bia, todas as meninas lá que vão acompanhar nossa entrevista, parabenizar especialmente a Prof. Karine, a Vivian lá que estão comandando, né, essas meninas aí, com toda perspicácia, persistência, paciência também, né, e claro, muito incentivo para que a GR de Marechal Rondon consiga se desenvolver cada vez mais, Karine.
Muito obrigada a todos nós que agradecemos, né, por toda a confiança também que o município deposita em nós e pelo convite, né, de estar aqui mostrando cada vez mais a nossa modalidade e o quanto ela vem evoluindo. Muito bem. Deixar uma palavrinha para a Júlia e para a Beatriz aqui na nossa rodada final. Agora, dia 12 de outubro, a gente vai ter o nosso bingo do GR, que todo mundo vai da associação, daí dá para chamar familiares. Nós sempre fazemos, né, apesar dos patrocinadores, nós sempre estamos fazendo, né, várias promoções para realmente arrecadar dinheiro, né, para nossa associação, porque como a gente sabe, os campeonatos, eles são bem caros, né, é um gasto muito grande. Claro que sem os patrocinadores, né, sem o apoio do nosso município não seria possível, mas da mesma forma, né, é um gasto muito grande. Então nós temos a nossa associação que sempre está fazendo as promoções, sempre estamos divulgando, né, no nosso Instagram da Associação Rondonense de GR. Então quem tiver interesse, né, em ajudar na nossa modalidade, nós estamos de braços abertos para receber essa ajuda. Muito bem. A Bia, então, agora? Como a Julie falou, dia 12 de outubro, lá no Café Colonial, vai ter nosso bingo. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês por nos receberem aqui. Muito obrigada. Gustavo. Legal, isso aí, mais uma vez reforçando então esse trabalho aí muito bonito, né, que é a GR, para quem acompanha os festivais, sempre muito atrativos também, né, especialmente para os pais das meninas das escolinhas que têm a chance de se apresentar, né, elas que são do rendimento já estão mais acostumadas, tem todo um calendário cheio, né, prof, mas também é muito legal as meninas das escolinhas terem a chance também de se apresentarem e ter aquela emoção, aquele nervosismo também, né, de se apresentarem para os pais, para os amigos, familiares, e mais uma vez reforçando e parabenizando pelo todo o trabalho que vocês fazem aqui em Marechal. Sim, muito obrigada, nós agradecemos. E realmente é muito importante para a escolinha essas apresentações, que até mesmo elas conseguem assistir as meninas do rendimento, né? Então é mais uma inspiração para elas continuarem na modalidade. Nós geralmente temos 2 apresentações, né? Final do ano agora, dia 14 de dezembro, está marcada a nossa próxima apresentação, nosso espetáculo, e estão todos convidados a assistir. Muito bem, então agradecer a Julie, a Beatriz e a Karine pela presença, parabenizar pelo trabalho e desejar sucesso para as meninas, que elas arrasem lá no Nacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. O Arena vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem um oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil de Marechal Cândido Rondon. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.